ser uma zona em que eles coabitam faz com que o tipo de intervenções seja completamente diferente. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com os muçulmanos, uma estrutura, os fulas, uma estrutura muito vertical, muito hierárquica, é completamente diferente trabalhar com uma estrutura horizontal, estilo Balantas, em que há uma igualdade muito maior entre os homens e as mulheres, uma partilha de responsabilidades, enquanto que na outra estrutura não, há uma predominância claramente de decisão da parte dos homens. Cada um tem as suas convicções e as suas opções. E aqui, neste sul, em que nós vemos essas etnias todas, a lição que nós tiramos é a coabitação que existe, a convivência que existe e o prazer que cada um tem de mostrar a sua cultura ao outro e de reconhecer na cultura do outro os aspectos bonitos e dizer: esta também passa a ser a minha cultura porque eu gosto dela, eu danço-a, eu perfilho-a. O rei dos Nalus é uma pessoa de uma importância muito grande na luta de libertação nacional. Muito envolvido, muito engajado. Uma pessoa que tem um conhecimento da história, a história dos Nalus, mas a história da Guiné-Bissau em geral, muito grande. Quando eu chego a Cantanhês, ele adota-me como filho e sempre me tratou assim. E quantas tardes, quantos e quantos dias eu não passei com ele naquela varanda dele a ouvi-lo falar sobre tudo. Coisas que a natureza lhe ensinou e que ele transformava em ensinamentos da vida. Ele dizia-me que um dedo mata uma formiga, mas para levantar essa formiga, um dedo não chega. São precisos mais dedos. E eu ia para casa a pensar o que é que ele queria dizer com isso. Devido ao golpe de Estado do Nino Vieira, eu fiz uma ruptura completa com os partidos, não com a política, mas com os partidos. E voltei mais tarde, quando vi que o país estava a ir num descalabro terrível, graças a uma figura populista que não representava nada senão a ignorância, senão a ausência completa de princípios. Achei que tinha chegado à altura de voltar. E ele chamou-me a atenção, depois deixou-me fazer esse combate. Foi na altura que fui eleito para o Parlamento, mas depois ele disse-me assim: larga essa parte não é a tua. Essa onde nós te queremos é noutra. E eu larguei, porque é difícil dizer a um pai que não.
E ele, em relação ao Alhaji Salif Camara, como rei dos Nalus, guardo de facto aquele sentimento de um filho pronto que tem com um pai que preza muito. É assim que está fácil. Assim que é tempo de chuva. Nem se vai ajudar. Numa conversa com qualquer ancião, qualquer homem grande aqui, nós aprendemos muito mais do que a preencher um formulário sobre o que é que ele pensa disto, o que é que ele pensa daquilo, etc. Mas esses são os confrontos, os conflitos que nós temos com as organizações do Norte, que infelizmente nós vemos nestes últimos anos estarem a perder as suas características de solidariedade, de cumplicidade connosco, e cada vez mais se assumirem como organizações de mercado, as ONGs do mercado do subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento passou a ser um mercado em que eles se posicionam para ganhar o projeto 1, o projeto 2, o projeto 3, e não interessa que dinâmica é que vão criar. Se vai ter resultado, mas há um projeto em que é preciso fazer isto, e faz-se. Qual é a consequência disso? Não interessa. Interessa é que ganhamos o projeto, fizemos-lo, cumprimos. Cumpriram em relação ao organismo que os financiou, não cumpriram em relação às expectativas que a população tinha para o seu desenvolvimento. Os filhos de Guiné, muitos, muitos vão ao exterior procurar de apoios para trazer para o Guiné. Muitos usam esses benefícios, esses apoios para interesses pessoais. O povo guineano adanta. Ao passo que o São Pepito não é assim. Muitas das vezes que ele vai ao exterior para pedir alguns apoios para o povo de Guiné, chega ali e destrói tudo para as comunidades. É a filosofia do São Pepito. O DEPA é o primeiro amor da minha vida profissional. Quando começamos, no então Comissariado da Agricultura, depois veio a chamar-se Ministério, mas na altura, no pós-independência, era Comissariado, o grupo que arrancou resolveu chamar Departamento de Pesquisa Agrícola, DEPA, esta estrutura que ia pegar em tudo o que era fundamentalmente ligado à pesquisa do arroz, numa primeira fase. E depois que se estendeu a outras culturas, à mandioca, à batata doce, ao feijão, todas as outras culturas agrícolas. O DEPA, pelas iniciativas que tinha, era muitas vezes considerado pelos próprios ministros e pelo próprio governo como um Estado dentro do Estado. E era preciso pô-lo na ordem. Naquele tempo de DEPA, não estava ali próprio naquele. Hoje a DEPA acaba, não perde. Não perde que levar sabe conta dele. Mas maneira que a Dena cria força e não compra força, para Deus ajudar, para não poder ter bem chegadia, que não torna a pegar mais trabalho ali naquele, para vós vou contente, a nossa não contente. Obrigado. Obrigado. Não vai ter na... 20 e tal anos depois, as pessoas não se esquecem do DEPA e sabem que foi, naquele momento, foi o maior instrumento que eles tiveram para lutar contra a fome. Portanto, para nós todos, os técnicos que vêm, é impossível nós falarmos da agricultura, falarmos da nossa vida, sem a presença do DEPA, porque é o ponto de partida, é o nosso berço. E abrindo a parte de trás, sim.
aos 15 anos de idade, li um livro que abordava de uma forma muito crítica as independências que estavam a ocorrer em África.